Olá pessoal, bem-vindo de volta aí para mais uma aula de conteúdo Linux. Nesse vídeo eu quero falar para vocês de editores de texto, né? O Gedit e o Nano, tá? Bom, aqui no Linux existem diversos editores, tá? que a gente pode trabalhar. Alguns a gente usa no modo gráfico, né? E outros no modo texto. Mas o que seria esse modo gráfico e modo texto? Aqui no caso, vocês estão vendo o meu Red Hat aqui, ele está no modo gráfico, ou seja, eu tenho uma interface gráfica, tá? E aí no caso, o Gedit, eu vou usar aqui nesse modo gráfico, né, como se fosse um Notepad++, como se fosse um bloco de notas, tá? Ele é um editor de texto bem simples, né, não tem muita frescura, mas que dá para a gente fazer o basicão, tá? Bom, como que eu faço para abrir o Gedit aqui? Então eu vou apertar a minha tecla de Windows aqui, né? Vou vir aqui em aplicações, tá? E aqui ele tem o texto editor. Então, quando eu clico aqui, ele abre para mim o meu Gedit. O Gedit, ele é o editor de texto padrão do Gnome, tá? Então, assim, ele tem uma interface bem parecida com o bloco de notas, tá? Como vocês podem ver aqui tem um fundo branco. Aqui nesse botão, eu posso, por exemplo, verificar as teclas de atalho, né? Tem várias teclas de atalho aqui que também são parecidas com o do bloco de notas, com o do Notepad++. Por exemplo, aqui, ó, para abrir um documento é o Ctrl+O, né? Você tem que apertar junto o Ctrl+A. Para salvar o Ctrl+S. Que mais? Para fechar um Ctrl+W, né? É, para criar um novo documento, né, o Ctrl+N, tá? Tem essas opções, né, essas teclas de atalho aqui, para você ver outras teclas, tá? Então é só clicar nesses números aqui embaixo, tá? Ctrl F para você fazer uma busca, né? Ctrl C para você copiar um texto selecionado, e assim por diante. O que mais que a gente tem aqui, ó? Ctrl L ele vai para uma linha, né, específica, tá? E por último aqui, vamos ver aqui, ó, tem o Ctrl P, que é para imprimir um documento, tá? Então vocês podem ver aqui as teclas de atalho, ok? Aqui nesse menuzinho também você pode ver as preferências, né? Por exemplo, se você quer que imprima números de linha e etc, né? Você pode escolher a cor e a fonte aqui, tá? Mas eu vou deixar aqui do jeito que está mesmo, tá? É só para mostrar para vocês como que vocês podem alterar as preferências aqui e, é, e as teclas de atalho, tá? Então aqui a gente vai escrever algumas palavras, né? Curso de Linux básico, tá? Então, por exemplo, eu estou digitando um Enter aqui, ele está mostrando para mim os números de linha, né? Eu posso vir e marcar uma linha, dar um Ctrl C e aí eu dou um Ctrl V. Então, vocês podem ver aí que as teclas de atalho são bem parecidas com as do bloco de notas, tá? Para salvar, a gente pode clicar no botão aqui Save, tá? Ele vai pedir um diretório para a gente e eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, teste. Opa, não é aqui não. Aqui eu vou digitar o nome do arquivo que eu quero salvar, tá? Então, teste.txt. Dou um clique aqui no botão Save, tá? E pronto. Bom, como não teve mais nenhuma alteração, né? Eu posso vir aqui e fechar a janelinha do meu Gedit, tá? Então, assim, o Gedit é para a gente editar um texto no modo gráfico, né? Quando a gente tem uma interface gráfica. Só que nem sempre, quando a gente está trabalhando aqui no Linux, a gente tem uma interface gráfica, tá? Na verdade, na maioria das vezes, a gente vai acessar o Linux, né, através de um terminal, né, via um acesso SSH, um acesso remoto, tá? E a gente vai enxergar apenas uma janelinha aqui com o terminal, né? Então, como se fosse isso aqui, tá? A gente não vai ter uma parte gráfica. Então, quando eu chamo, por exemplo, um editor de texto modo texto, é que esse editor ele vai trabalhar em cima do meu terminal aqui no meu Linux, tá? Então, aqui eu tenho meu terminal, o terminal ou shell, né? Então, por exemplo, o outro editor de texto que eu quero falar nesse vídeo aqui, que é o Nano, tá? O Nano, ele é um editor de texto simples, porém sincero, digamos assim. Ele tem algumas funcionalidades
básicas, tá? Mas que dá para a gente fazer a maior parte das coisas que a gente quer. E para eu acessar, basta digitar aqui, ó, na linha de comando nano, tá? Se eu digitar nano sem especificar nome nenhum, ele vai abrir um arquivo para mim vazio, tá? Para eu sair aqui na parte inferior, né, do meu terminal, eu tenho os comandos que eu posso digitar, né, para fazer alguma coisa aqui no Nano. Por exemplo, para sair do Nano, é só eu apertar Ctrl X. Então, esse chapeuzinho aqui, né, esse acento circunflexo com X, é o Ctrl, tá? Então, Ctrl X eu vou sair do Nano, tá? Como eu não tinha digitado nada, tá? Ele vem aqui para minha linha de comando, tá? Por exemplo, eu tenho um outro arquivo aqui, esse arquivo aqui, ó, arquivo.txt, tá? Então, se eu digitar nano espaço arquivo e der um tab aqui, eu enter, ele vai abrir o arquivo, né, para mim, o conteúdo do arquivo, tá? Então, aqui eu tenho um texto que eu extraí lá da internet, falando sobre editores de texto no Linux, né? Aqui ele fala do Vim e do VI, né, que são dois editores tradicionais aí, né, de linha de comando, né, linha de editores de texto, modo texto, tá? Tem o Nano, né, que é mais simples, tem o Emacs, também bastante recurso. Editores gráficos que a gente tem no Linux, né, é o Gedit, que é do GNOME, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Tem o Kate, tá? Tem Visual Studio e tem o Sublime, tá? Bom, eu vou continuar falando aqui então do Nano, tá? Então aqui eu tenho o texto, eu tenho aqui nessa parte inferior um menuzinho com os comandos que eu posso digitar. O Ctrl X é para eu sair. Para vocês verificarem o help do Nano, é só dar um Ctrl G, tá? Então ele vai mostrar para mim aqui quais são os comandos que eu posso executar, né, para trabalhar com o Nano, tá? Lembrando que aqui está tudo em inglês, tá? Posso escolher seta para baixo, seta para cima, para ele me mostrando, né, o conteúdo desse help, né? E aqui nessa colinha, tá? Eu já deixei algumas opções aqui, alguns comandos, né, que a gente usa no Nano, tá? Que são as que a gente usa no dia a dia, tá? Então, o Ctrl X ele vai sair do Nano, tá? Então, por exemplo, ó, vamos dar um Ctrl X aqui para ele sair daqui do menu. Então, Ctrl X, eu volto aqui para o meu texto, tá? Se eu quiser editar uma nova linha aqui, eu simplesmente posso escrever, né, aqui, ó, editores de texto no Linux. Vou dar um Enter, ele passa para a linha de baixo, tá? Canal Campus Nerd. Enter. Bom, para eu salvar esse texto aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl O, tá? Então, Ctrl O, ele write out, né? Ele vai salvar esse arquivo. Ctrl O, ele vai perguntar se eu quero salvar no mesmo arquivo, né, que eu havia aberto, né, que é o arquivo chamado arquivo.txt. Se eu digitar Enter, ele vai sobrescrever. Se eu quiser salvar em um outro arquivo, tá, com outro nome, eu posso colocar aqui, ó, arquivo2.txt. Então ele vai criar um novo arquivo, né? Ele não vai salvar essa alteração no arquivo original. Dou um Enter, né? Aí ele vai perguntar: você quer salvar o arquivo com um nome diferente? Sim. Então eu vou dar um yes aqui. Pronto, ele salvou, tá? Vamos sair daqui para a gente conferir? Então eu vou dar um Ctrl X, ls-l aqui, ó. Tá aqui, ó. O arquivo que eu tinha aberto, né? Era esse arquivo .txt. E quando eu fiz as alterações, eu salvei o conteúdo com o nome arquivo_2.txt. Tá? Então, eu vou abrir ele novamente, arquivo 2, vou dar um Enter aqui. Bom, o que mais que eu posso fazer? Então, Ctrl X sai, Ctrl O grava o conteúdo, né? Ctrl G, ele apresenta o help, né? Ó, Ctrl R, tá? O Ctrl R, ele lê o conteúdo de um arquivo especificado. Então, por exemplo, aqui eu estou com o conteúdo do arquivo chamado arquivo_2.txt. Se eu quiser ler o arquivo original, então eu dou um Ctrl R, tá? Eu vou ler o arquivo original, arquivo.txt, dou um Enter, e olha só, aquelas últimas duas linhas que eu tinha... Ah, olha só, elas aparecendo aqui, mas eu tinha salvo, né?
eu tinha salvo no arquivo original também, tá? Então o Ctrl R, ele lê, ele abre um menuzinho para você digitar um novo arquivo, né, que você vai ler o conteúdo. Uma outra opção aqui muito interessante, né, um outro comando, é o Ctrl W, tá, que é para procurar uma string. Então, por exemplo, aqui nesse texto, eu tenho, por exemplo, aqui, vamos ver uma palavra, ó, palavra simples, tá? Então, vamos para o início do arquivo. Então, eu vou dar Ctrl W, tá? O Ctrl W, vocês podem ver aqui no menu de baixo, ó, where is, ou seja, onde está, tá? Então, Ctrl W, ele está perguntando agora na search, né, qual string eu vou procurar, então eu vou escrever simples. E dou um Enter. Então, ele me mostrou aqui a primeira palavra que ele encontrou, tá? Se eu fizer agora, vamos voltar aqui para o meu menuzinho, né? Um Alt W, ele repete a busca indo para frente no conteúdo do arquivo, tá? E o Alt Q, ele faz a busca da string que eu estava procurando, só que indo para trás. Então, se eu fizer um Alt W, ó, ele procurou a próxima palavra simples, novamente. Ele procurou simples, só que agora está com um simples com a inicial maiúscula, né? Ele não faz distinção aqui entre maiúsculas e minúsculas, tá? E para testar a busca para trás, então é Ctrl Alt Q. Então, Ctrl Alt Q, ele vai para trás novamente, faz a busca para trás, Alt Q, busca para trás. Alt W, busca para frente. Tá? Bom, aqui no meu menu, né, minha colinha aqui, ó, tecla Home, ele vai para o início da linha e a tecla End vai para o fim da linha. Então, eu estou aqui, eu dou um Ctrl, um Home, ele vai para o início da linha, e um End, ele vai para o final. Para eu mostrar o número, né, de cada linha do meu arquivo, né? É só vir e apertar Alt N. Então, eu estou aqui no meu nano, se eu faço um Alt N, ele mostrou agora aqui, ó, do lado esquerdo, né, do meu terminal, né, do meu editor, o número de cada linha, tá? Então, eu posso vir aqui mexendo, posso ir navegando aqui com a seta para cima e para baixo. Vou dar um Alt, um Home aqui. Tá, então vou descendo, tá? Então é isso, pessoal. O Nano é um editor de texto bem simples, tá? Novamente aí, ó, Ctrl G, você vem aqui para o menuzinho dele, tá? Aqui tem mais comandos que vocês podem tá lendo, né, sobre, a respeito, né? Ele tem, assim, bastante comandos aqui bem interessantes, mas que muitos dos quais a gente não usa no dia a dia, tá? Então vou dar um Ctrl X aqui para sair, Ctrl X para sair de novo e vou salvar o que eu tinha alterado, né? Vou salvar no arquivo 2. Bom, o Nano, ele é um editor de texto simples, né, digamos assim, e no próximo vídeo eu vou falar do editor VI, tá? Que é um editor também no modo texto, só que com muito mais recursos, tá? Que, assim, geralmente no dia a dia, eu estou usando o VI, beleza? Bom, nesse vídeo o que eu queria falar isso para vocês, né? Apresentar o Gedit e o Nano, tá? Vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. E se vocês gostaram, dê um joinha, tá ok? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.